Você consegue correr 10 quilômetros sem parar. Não sente absolutamente nada de errado, sua disposição está em alta e seu corpo parece funcionar como uma máquina perfeita. Enquanto isso, dentro do seu peito uma obstrução silenciosa está se desenvolvendo milímetro por milímetro. Como isso é possível? A resposta vai te surpreender. O seu organismo não se importa com a velocidade que você alcança na esteira, ou quantos quilos você levanta na academia. O corpo humano possui uma capacidade absurda de adaptação. Ele consegue mascarar um entupimento de 90% nas suas artérias, mantendo o fluxo sanguíneo aparentemente normal até o exato instante em que tudo desmorona. É por essa razão que metade dos homens descobre que possui problemas cardíacos da pior forma imaginável. Não através de dor, cansaço ou qualquer sinal de alerta, mas através de um colapso súbito e irreversível. Ao longo deste vídeo, vou revelar os mecanismos por trás dessa falha silenciosa. Explicar como seu próprio corpo esconde essas ameaças invisíveis durante décadas e mostrar qual é a única maneira realmente eficaz de verificar a saúde do seu coração antes que seja tarde demais. Antes de mergulharmos nesse conteúdo que pode literalmente salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama, quero fazer um pedido rápido. Se você está chegando agora neste canal, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e deixa aquele like que fortalece demais o nosso trabalho. Esse simples gesto ajuda o algoritmo a entregar esse tipo de informação para mais pessoas que precisam ouvir isso. Combinado? Agora vamos ao que interessa. Para compreender por que um motor aparentemente perfeito pode falhar sem qualquer aviso prévio, precisamos olhar além da superfície. Imagine que estamos removendo camada por camada do seu tórax para observar o que acontece por dentro. O coração é um músculo extraordinário que trabalha ininterruptamente desde antes do seu nascimento. Ele bate aproximadamente 100 mil vezes por dia, bombeando cerca de 7 mil litros de sangue a cada 24 horas. Essa estrutura muscular demanda uma quantidade impressionante de oxigênio para manter seu funcionamento, mais do que praticamente qualquer outro tecido do corpo humano. Para suprir essa necessidade constante de oxigênio, existe uma rede intrincada de vasos sanguíneos que envolve o coração como se fossem raízes abraçando a terra. Esses vasos são conhecidos como artérias coronárias. Os anatomistas da antiguidade observaram esses vasos e acharam que se pareciam com uma coroa real envolvendo o órgão, daí surgiu o termo coronário, derivado do latim corona. Mas quero que você visualize essa estrutura de uma forma diferente. Pense nessas artérias como o sistema radicular de uma árvore centenária. Cada raiz alimenta um galho específico. Se você cortar uma dessas raízes, o galho correspondente começa a morrer quase que instantaneamente, porque perde sua fonte de nutrientes e oxigênio. Existem duas artérias principais nesse sistema, a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. A coronária esquerda se divide em ramificações, sendo uma delas um vaso de calibre impressionante chamado artéria descendente anterior esquerda. Nos corredores dos hospitais e centros de emergência cardiológica, esse vaso específico carrega um apelido sombrio entre os profissionais de saúde. Eles a chamam de artéria da viuvez, por uma razão matemática simples e assustadora. Essa artéria é responsável por irrigar a parte frontal e inferior do ventrículo esquerdo, que é a câmara principal de bombeamento do coração. É o motor dentro do motor. Se você bloqueia um pequeno galho periférico, perde apenas algumas folhas da árvore. Mas se você bloqueia o tronco principal, a árvore inteira tomba. Uma obstrução nesse ponto específico compromete drasticamente a capacidade do coração de enviar sangue para o resto do organismo, resultando em destruição maciça do tecido cardíaco. Agora surge a pergunta crucial. Como uma obstrução dessas se forma em alguém que pratica exercícios regularmente, mantém uma alimentação equilibrada e aparenta ter uma saúde impecável? A resposta está nas paredes internas dos vasos sanguíneos. Uma artéria saudável possui características semelhantes a uma mangueira de jardim novinha em folha, flexível, elástica e resistente. O revestimento interno dessa estrutura recebe o nome de túnica íntima. Em condições ideais, essa camada interna é lisa como uma superfície antiaderente de alta qualidade. As células do sangue deslizam por ela sem encontrar qualquer resistência ou atrito. O problema é que a vida real está longe de ser ideal. Ao longo de décadas, diversos fatores agressivos vão desgastando esse revestimento interno. Pressão arterial elevada funciona como uma força constante empurrando contra as paredes. Níveis altos de glicose no sangue criam um ambiente inflamatório crônico. O tabagismo introduz substâncias tóxicas que agridem diretamente o tecido vascular. E aqui está um dado que surpreende muita gente. Até mesmo o estresse mecânico causado pelo fluxo sanguíneo intenso durante anos de exercícios de alta intensidade pode provocar microlesões nesse revestimento.
Pequenas fissuras e arranhões microscópicos vão se acumulando silenciosamente. É nesse momento que a armadilha começa a ser montada. Seu organismo detecta essas microlesões e imediatamente inicia um processo de reparo. Ele envia partículas de colesterol LDL para o local danificado, funcionando como uma massa de vedação para tapar os buracos. Em seguida, o sistema imunológico despacha glóbulos brancos para inspecionar e supervisionar esse reparo. Esses glóbulos brancos começam a consumir o colesterol acumulado, transformando-se em células espumosas. Com o passar do tempo, esse material vai endurecendo. A mistura de colesterol, cálcio e resíduos celulares forma uma estrutura sólida que chamamos de placa aterosclerótica. Esse processo recebe o nome de aterosclerose e acontece de forma tão gradual que você não percebe absolutamente nada. Aqui está o equívoco que coloca vidas em risco todos os dias. A maioria das pessoas imagina o acúmulo de placas como se fosse um entupimento progressivo na tubulação de uma pia de cozinha. Elas visualizam o tubo ficando cada vez mais estreito, milímetro por milímetro, até que um dia a água simplesmente para de passar. Seguindo essa lógica, seria natural esperar que você sentiria o problema acontecendo. Falta de ar progressiva, desconforto no peito, cansaço crescente à medida que a passagem vai diminuindo, parece fazer sentido, certo? O raciocínio é perfeitamente lógico do ponto de vista mecânico, mas está completamente errado do ponto de vista biológico. O corpo humano é uma máquina de adaptação extraordinária. Conforme a placa vai crescendo dentro da artéria, a própria parede do vaso se expande para fora, acomodando esse acúmulo sem comprometer o espaço interno. Os especialistas chamam esse fenômeno de remodelamento positivo. Na prática, isso significa que você pode ter uma quantidade absurda de placa depositada nas paredes das suas artérias, enquanto o canal por onde o sangue passa permanece completamente aberto. 100% de fluxo. 100% de funcionamento. 0 sintomas. Você corre seus 10 quilômetros, sua maratona, sua prova de ciclismo, e se sente no auge da forma física porque o sangue continua chegando onde precisa chegar. É exatamente por isso que o primeiro sinal de problema cardíaco para 50% dos homens e 64% das mulheres não é uma dor no peito ou falta de ar. É um evento súbito e catastrófico. Eles se sentem perfeitamente bem até o exato segundo em que tudo muda. Se a placa pode crescer silenciosamente sem causar sintomas, o que transforma essa bomba relógio em uma explosão real? A resposta está na estabilidade da estrutura. Imagine que esse depósito de placa dentro da sua artéria é como uma bolha cheia de material inflamatório, coberta por uma película fina e frágil. Essa é a chamada placa mole ou instável. O conteúdo interno é perigoso, mas enquanto a cobertura permanece intacta, o sistema funciona. O problema surge quando algum evento causa estresse excessivo nessa película protetora. Um pico repentino de pressão arterial, um esforço físico extremo, uma descarga intensa de adrenalina. Qualquer um desses fatores pode fazer com que essa camada fina se rompa. Isso é uma ruptura de placa. Quando a placa se rompe, seu conteúdo inflamatório vaza para dentro da corrente sanguínea. O organismo interpreta isso como uma ferida aberta gravíssima e entra em modo de emergência. Imediatamente, plaquetas são enviadas ao local para formar um coágulo e estancar o que ele acredita ser um sangramento. Se você corta o dedo, essa é exatamente a resposta que você quer. Mas dentro de uma artéria coronária, essa mesma resposta se torna letal. Em questão de minutos, o coágulo cresce de tamanho até bloquear completamente a passagem do sangue. Perceba a ironia. Não foi o acúmulo lento de placa ao longo de décadas que interrompeu o fluxo sanguíneo. Foi a formação rápida de um coágulo em poucos minutos. O coágulo age como uma rolha, vedando uma garrafa. O sangue bate em uma parede e não consegue passar. Isso é um infarto do tipo 1. Existe uma segunda situação que afeta especialmente pessoas que praticam exercícios intensos e empurram seus corpos ao limite constantemente. É o infarto do tipo 2 e funciona de maneira diferente. Vamos usar um exemplo hipotético. Imagine um corredor de 50 anos, disciplinado, que treina regularmente há décadas. Seus exames de colesterol estão dentro dos valores normais. Durante uma corrida de longa distância, ele não sente aquela dor clássica no peito que vemos nos filmes. O que ele percebe é uma sensação estranha, difícil de descrever. Sua energia despenca subitamente. Ele se sente tonto, enjoado, como se tivesse passado muito tempo sem comer ou beber água. Na emergência do hospital, os médicos encontram uma proteína específica no sangue dele chamada troponina. Pense na troponina como o líquido que existe dentro de uma pulseira luminosa. Enquanto o plástico está intacto, o líquido permanece contido. Se você dobrar e quebrar o plástico, o líquido vaza. As células do músculo cardíaco são repletas de troponina. Se essas células sofrem danos e morrem, elas se rompem e liberam essa proteína na corrente sanguínea. O corredor está tendo um infarto.
Mas quando os cardiologistas examinam suas artérias, não encontram um bloqueio de 100%. O que eles veem é uma obstrução de 50%. Como alguém pode ter um infarto com metade da artéria ainda aberta? A explicação é um desequilíbrio entre oferta e demanda. Quando você está sentado no sofá assistindo televisão, uma obstrução de 50% é irrelevante. O fluxo está reduzido, mas ainda é suficiente para atender às necessidades básicas do músculo cardíaco em repouso. A situação muda drasticamente quando o coração é exigido ao máximo. Com a frequência cardíaca disparando para 170 batimentos por minuto durante um exercício intenso, a demanda por oxigênio explode. O coração precisa do equivalente a uma mangueira de incêndio jorrando sangue, mas a artéria parcialmente obstruída só consegue entregar o equivalente a uma mangueira de jardim. A demanda supera a oferta e o músculo cardíaco começa a sufocar por falta de oxigênio. Isso se chama isquemia. No caso do nosso corredor hipotético, existia ainda um elemento adicional complicando a situação. Uma arritmia, conhecida como fibrilação atrial. O coração funciona através de um sistema elétrico coordenado que sincroniza cada contração. É como uma orquestra, onde todos os instrumentos precisam tocar no tempo certo. Na fibrilação atrial, as câmaras superiores do coração param de contrair de forma organizada e começam a tremer de maneira caótica. Essa desordem compromete completamente o ritmo e a eficiência do bombeamento. Quando você combina uma obstrução parcial da artéria com os batimentos acelerados e descoordenados da fibrilação atrial, cria-se uma tempestade perfeita. O coração está batendo tão rápido que não tem tempo suficiente para se encher de sangue entre uma contração e outra. Simultaneamente, as artérias não conseguem entregar oxigênio suficiente para sustentar esse ritmo frenético. Isso nos leva a um conceito importante: o limiar de 70%. De maneira geral, você não vai sentir sintomas de angina, aquele desconforto ou aperto no peito, até que uma artéria esteja aproximadamente 70% obstruída. Abaixo desse patamar, o coração consegue compensar e você não percebe nada de errado. Acima desse patamar, você pode começar a notar um aperto no peito quando sobe escadas ou caminha em subidas, que alivia quando você para e descansa. Isso é o que chamamos de angina estável e funciona como uma luz de alerta no painel do seu carro. Mas aqui está o ponto crucial que você precisa gravar. A maioria dos infartos acontece em pessoas com obstruções menores que 50%. Placas menores e mais moles são mais propensas a romper do que placas grandes e estáveis. O tamanho não determina o perigo. A estabilidade da placa é o que realmente importa. Diante de tudo isso, existe alguma notícia positiva? Sim. Seu coração possui um sistema de reserva surpreendente chamado circulação colateral. Pense nas suas artérias principais como rodovias de alta velocidade. Se um congestionamento persiste nessa rodovia durante anos, seu coração começa a construir ruas secundárias e atalhos para desviar do trânsito parado. São pequenos vasos alternativos que se desenvolvem gradualmente para compensar as obstruções. Essa é uma das razões pelas quais uma pessoa de 70 anos pode sobreviver a um infarto, que seria fatal para alguém de 40. O coração mais velho teve décadas para construir esses desvios. Os vasos colaterais já estão prontos quando essa emergência acontece. Em uma pessoa mais jovem, a ruptura da placa é súbita. A rodovia principal fecha e não existe caminho alternativo disponível. Uma das melhores formas de estimular o crescimento desses vasos colaterais é através de exercícios aeróbicos regulares, especialmente treinos de intensidade moderada sustentada, conhecidos como Zona 2, e treinos intervalados de alta intensidade. O exercício físico constrói essa rede de segurança que pode comprar tempo precioso em uma emergência. E tempo é a única moeda que realmente importa quando estamos falando de sobrevivência cardíaca. Nos departamentos de emergência, existe um mantra repetido constantemente: tempo é músculo. A cada minuto que passa com o fluxo sanguíneo interrompido, mais células cardíacas morrem. Após 20 minutos de bloqueio, os danos já começam a se tornar irreversíveis. Após 90 minutos, o tecido cardíaco se transforma em tecido cicatricial. E tecido cicatricial não contrai, ele não bombeia sangue. É apenas uma área morta dentro de um órgão que deveria estar vivo, reconhecendo os sinais de alerta. Para salvar o músculo cardíaco, você precisa reconhecer os sintomas rapidamente. O problema é que esses sintomas variam significativamente entre homens e mulheres. Homens geralmente apresentam o que podemos chamar de infarto cinematográfico. Pressão intensa no peito que pode irradiar para o braço esquerdo, mandíbula ou costas. É o quadro clássico que aparece em filmes e séries de televisão. Para mulheres, a apresentação costuma ser muito mais sutil e traiçoeira. Os sintomas podem incluir fadiga extrema e inexplicável, falta de ar desproporcional ao esforço realizado, náuseas, desconforto abdominal que lembra azia intensa, dor nas costas ou no pescoço.
Muitas mulheres atribuem esses sintomas a estresse, cansaço ou problemas digestivos e demoram a procurar ajuda. Um sinal que merece atenção especial, independente do gênero. Se você experimentar uma sensação súbita e inexplicável de que algo está muito errado, um pressentimento de perigo iminente, não ignore. Esse tipo de intuição visceral frequentemente acompanha eventos cardíacos sérios. Quando a emergência acontece, os cardiologistas possuem ferramentas para restaurar o fluxo sanguíneo rapidamente. O procedimento mais comum se chama intervenção coronária percutânea. O médico insere um tubo fino através de uma artéria no pulso ou na virilha, guiando esse cateter até o coração. Usando contraste e imagens de raio-x em tempo real, ele localiza exatamente onde está a obstrução. Um pequeno balão é posicionado no local e inflado, comprimindo a placa contra as paredes da artéria e abrindo novamente a passagem. Em seguida, uma pequena estrutura metálica em forma de tubo, chamada stent, é implantada no local. Esse stent funciona como um andaime permanente que mantém a artéria aberta, impedindo que ela volte a fechar. A estratégia de prevenção. Mas o objetivo real não deveria ser apagar incêndios. O objetivo deveria ser detectar o fogo antes que ele destrua a casa. Para isso, existem exames específicos que vão muito além do check-up tradicional. Os exames de sangue convencionais mostram os ingredientes que circulam no seu sangue. Níveis de colesterol, triglicerídeos, glicose. Essas informações são úteis, mas não revelam se esses ingredientes estão se depositando nas paredes das suas artérias. Você precisa de dados mais precisos. O primeiro exame a considerar é o score de cálcio coronariano. É uma tomografia rápida que leva cerca de 5 minutos, sem necessidade de contraste ou preparação especial. Ela quantifica a quantidade de cálcio depositado nas suas artérias coronárias, que indica placas endurecidas. Uma pontuação 0 significa artérias limpas. Uma pontuação acima de 400 indica risco significativamente elevado. O segundo exame, ainda mais completo, é a angiotomografia coronariana. Esse exame consegue visualizar não apenas as placas calcificadas, mas também as placas moles e instáveis que ainda não endureceram. São exatamente essas placas moles que representam o maior perigo, porque são as mais propensas a romper. A angiotomografia funciona como um sistema de alerta antecipado de última geração. Algumas ações práticas podem reduzir drasticamente seu risco. Controlar a pressão arterial é fundamental para interromper o desgaste mecânico constante nas paredes das suas artérias. Pressão alta funciona como uma força erosiva permanente, acelerando a formação de lesões. Manter os níveis de glicose sanguínea sob controle previne um ambiente inflamatório crônico que favorece a aterosclerose. Resistência à insulina e diabetes são fatores de risco cardiovascular importantes. Abandonar o tabagismo elimina a exposição constante a substâncias que agridem diretamente o tecido vascular e promovem inflamação. Manter-se fisicamente ativo estimula o desenvolvimento dos vasos colaterais de reserva e melhora a saúde cardiovascular de maneira geral. A atividade física regular é uma das intervenções mais poderosas disponíveis. E acima de tudo, não presuma que está saudável apenas porque se sente bem. Use as ferramentas diagnósticas disponíveis. A tecnologia existe para revelar o que está escondido antes que seja tarde demais. O infarto em pessoas aparentemente saudáveis quase sempre é uma tragédia causada pela falta de informação adequada. O conhecimento que você adquiriu neste vídeo pode ser a diferença entre a prevenção e a catástrofe. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que você ama e quer ver saudável por muitos anos. Deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não fez isso e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Nos vemos em breve.